Boa noite, mundo! Boa noite, planeta Terra! Boa noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. O programa hoje tá fervendo com o sorteio das oitavas da Copa do Brasil. Boa noite para ele, Celso Cardoso! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Olha! A música! Fazia tempo, hein? Fazia tempo. Agora você vai dançar, não vai, Celso? Não, melhor não. Vendo? Não vou pagar esse mico. Não, Tem que ensaiar. Ok, dançando lá. Aê, muito bom. Celso Cardoso no ritmo. Que é só meu. Só seu. Só seu, único. Isso aí, Celso. E temos o nosso tetracampeão nessa bancada com muito orgulho, Miller! Ele gosta desse também. É da minha época, né? Quando eu era molecote eu ouvia essa música aí, né? Boa noite, voltou com a força total, hein? Voltei animada, meu bem. Você tá bem, querido? Graças a Deus. Muito bom estar aqui com você, viu, meu Com campeão? certeza. Com você, com o Celso que voltaram, tamo junto. Tá com saudade, está com muita saudade. Olha, gente, vai ter muito clássico, meu povo. Aqui comigo, essa dupla maravilhosa. A gente vai falar do mata-mata, nós vamos falar também do jogo de hoje do Corinthians contra o Cuiabá. Tem ainda o esforço do Palmeiras para substituir o Rafael Veiga e também a preparação do São Paulo e do Santos para a sequência do Brasileirão. E você vai ficar por dentro de tudo que rola nas pistas do Brasil e do mundo. Com ele tá chegando. Olha o barulho aí, ele tá estacionando. Rodrigo França com o nosso Momento Velocidade. A gente volta daqui a pouquinho. Antes, olho nas dicas. Já voltamos, pessoal. Olha, eu sei que tá todo mundo querendo saber os confrontos da Copa do Brasil. Sem a gente perder tempo, vamos lá. Logo de cara, temos dois clássicos paulistas. Corinthians contra o Santos e o Palmeiras contra o São Paulo. Além disso, o Bahia pega o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense enfrenta o Goiás. Já o Fortaleza encara o Ceará, o Fluminense pega o Cruzeiro e o América Mineiro duela com o Botafogo. Para fechar, temos mais um jogão, hein? Atlético Mineiro contra Flamengo. Vai pegar fogo essa Copa do Brasil, hein, Celso Cardoso? Nem me fale, tava com a mão boa o cara que fez o sorteio. Pô? Porque ele botou 4 clássicos regionais. Maravilhoso. Corinthians e Santos, Palmeiras e São Paulo, o Goiás e Atlético Goianiense, Fortaleza e Ceará. Fortaleza e Ceará. Inacreditável. Acompanhando o sorteio, eu falei assim, não é possível que está acontecendo isso. É. E aconteceu. Mas acho que o confronto... Eu não vou dar spoiler, né? Você provavelmente vai pedir na enquete. Deixa quieto. Mas enfim, é uma Copa do Brasil para agitar a galera. Eu nunca vi... Há muito tempo eu não vi uma expectativa tão grande para um sorteio de Copa do Brasil. O que você achou, Miller? Gostou dos confrontos? Eu gostei porque serão, acho que, assim, várias finais antecipadas, né? É. Principalmente os clássicos paulistas, né? Os clássicos paulista e Atlético e Flamengo, poxa vida, são equipes, né, favoritas da Copa do Brasil. Eles estão ali entre os favoritos. Agora, é claro que no mata-mata, aí é diferente. Muito bom. Então, claro que a nossa enquete é em cima desse sorteio, né? Vamos lá? Qual clássico paulista é mais equilibrado nas oitavas da Copa do Brasil? É Corinthians e Santos? É Palmeiras e São Paulo? Qual dos dois? Entre lá no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, você pode usar o QR Code que aparece aqui embaixo também. Qual que você acha mais equilibrado, Celso? Acho Palmeiras e São Paulo. Entendo ser Palmeiras e São Paulo, até porque os dois decidiram o Campeonato Paulista recentemente. O São Paulo foi um dos poucos times que conseguiu vencer o Palmeiras no ano. O Palmeiras perdeu no ano para o Chelsea, isso na prorrogação ainda, perdeu para o São Paulo. Perdeu um do São Paulo, porque no outro... Sim, tudo bem, tem o 4-0. E perdeu do Ceará, quer dizer, então... Mas ainda assim eu vejo um confronto muito equilibrado Palmeiras e São Paulo. Claro que para mim, de todos, o mais equilibrado é Flamengo e Atlético Mineiro. Tá. Mas, sobre os clássicos paulistas, Palmeiras e São Paulo o mais qualificado. O qualificado não, o mais equilibrado. E aí, Miller, para você? Sem dúvida nenhuma, né? Palmeiras e São Paulo, Michele, até porque os dois times estão bem no Campeonato Brasileiro, né? Palmeiras nem se fala. Agora, eu vejo uma vantagem do Palmeiras, em que sentido? Ele decide em casa. Isso é muito bom, né? Todo treinador fala aí, olha, vamos procurar empatar pelo menos fora e decidir em casa. Bom, então assim, no pique, vamos ver quem passa? Rapidinho, a gente vai votar aqui quem passa e você em casa vota também, tá bom? Vamos ver na nosso telão aqui. Quem que passa no jogo? A gente vai colocar a artezinha? Ou só vamos falar? É só desses dois? É Palmeiras e São Paulo?
Ou a de todos? A de todos. Então vamos lá, vai. Palmeiras, ó lá, Corinthians ou Santos passa? Corinthians. Corinthians passa. Muito bem. São Paulo ou Palmeiras? Palmeiras. Palmeiras. Eu só tenho você mesmo, Miller, votando. Bahia ou Atlético Paranaense? Atlético Paranaense. Eu também acho que o Atlético Paranaense. Ali quem que é? Atlético Goianiense Atlético Goianiense ou Goiás? Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Para mim, Goiás. Goiás passa. Muito bem. E, nossa, agora que eu não enxergo mesmo. Fortaleza ou Ceará? Fortaleza. Muito bem. Fluminense ou Cruzeiro? Fluminense. Eu vou no Cruzeiro. E América Mineiro ou Botafogo? Botafogo. Eu vou no América. América Mineiro. E agora, Flamengo ou Atlético Mineiro? Atlético Mineiro ou Flamengo? Galo? Com aquele treinador do Flamengo ali, pode esquecer, meu. Para mim, o passo é o Atlético. Deus, imagina a fumaça se ele ainda permanecer até lá, se o Flamengo for eliminado das 8. Vale para os dois lados. O Hertulco lá também vai ficar... Não, acho que é pior pro Paulo Souza, né? Então, olha só, Pode eu ser acho um que jogo passa que vai Atlético destituir técnico, não sei. Bom, passa Flamengo ou passa Atlético? Passa Atlético, você passa quem? Atlético. E Atlético, deu Atlético aqui. Então é o seguinte, o time da esquerda é o primeiro jogo, joga o primeiro em casa, mas a decisão vai fora de casa. Então o Corinthians faz o primeiro jogo em casa. Decide na Vila. E decide na Vila, tá bom? Então é assim para vocês terem um panorama disso tudo. Vai ser bom demais, é só jogão. Agora vamos para a nossa redação de esportes, falar com o meu querido, maravilhoso, digníssimo José Paz sobre o Santos. Zé, boa noite. Tem novidade sobre o Ricardo Goulart, Zé? Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo aí que está acompanhando mais uma edição do Gazeta Esportiva. Pois é, tem novidade aí do Ricardo Goulart, porque o Ricardo Goulart, ele poderia ser o titular do Santos na partida de amanhã, Santos Internacional lá na Vila Belmiro, mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro, às 9h30 da noite. Por quê? Porque o Marcos Leonardo, ele foi convocado lá para a nossa seleção Sub-20 para disputa de 3 jogos aí agora, nesse mês de junho, contra Paraguai, Equador e Uruguai, e aí vai desfalcar o Santos contra Inter, Galo e Juventude. Então a vaga ali no ataque está em aberto. Marcos Leonardo, o grande nome do ataque do Santos nessa temporada, 28 partidas, 11 gols, artilheiro do Santos em 2022, e aí abriu a vaga. Mas o Ricardo Goulart não deve ser o titular. E o porquê? Por causa desses números que eu vou mostrar para vocês agora, tela na tela aí pra gente, diretor. Pra gente ver os números do Ricardo Goulart nessa temporada de 2022 com a camisa do Santos. Olha só, 26 jogos, só 4 golzinhos anotados, 1 assistência e ele não marca um gol, Michele, há 15 partidas. A última vez que o Ricardo Goulart fez um gol foi lá contra o Água Santa, vitória do Santos pelo placar de 3-2 na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Há 10 jogos que ele não dá uma assistência, o camisa 10 foi contratado para ser o grande jogador do Peixe nessa temporada, joga com a 10 que já foi lá de um tal de Edson Arantes do Nascimento, mas não está correspondendo. Então quem deve ser o titular amanhã é o Angulo, jogador equatoriano que tem 15 jogos na temporada e só 3 golzinhos. Então ele que deve jogar ali no ataque do Santos, que ainda tem outros problemas aí, o técnico Fabian Bustos, o Kaique também tá lá com a seleção Sub-20, enfim, mas o Madison e o Fernandes voltam, não jogaram contra o Atlético Paranaense, estavam suspensos, e o Maicon, que foi substituído ali com câimbras na panturrilha também contra o Atlético Paranaense, deve ser titular sem problemas amanhã lá na Vila Belmiro. Estarei lá e do Memorial das Conquistas, hein, Michele? Vamos fazer uma entrada diferente amanhã aqui no Gazeta Esportiva, vai ser bem legal. Volto contigo, beijão pra todo mundo aí. Valeu, Zé, brigadão. E aí, Celso? O Ricardo Goulart, A gente tem os números dele para colocar? Tem números muito fracos, né? 26 jogos, 4 gols, uma assistência. Não é por acaso que o Bustos acabou colocando ele no banco. Perdeu espaço para o Léo Batistão, que passou a fazer a função dele ali. É um jogador experiente, é um jogador de quem você pode esperar alguma coisa, mas que não está fazendo jus à condição de titular. Os números mostram isso. A gente esperava Os jogos, tanto quando a gente dele. acompanha também, não muito, para ser sincero. Eu esperava. Eu me lembro da passagem dele pelo Palmeiras, foi uma passagem também muito tímida, Mas ele era o nome do Santos. Ele era o cara que... Mas era por falta de opções, né? Se você observar, eu me lembro muito bem que na ocasião, santistas nas redes sociais me xingaram muito da história do Ricardo Goulart.
Mas o Ricardo Goulart, ele tentou fechar com o Internacional, tentou fechar com o Fluminense, tentou fechar com um monte de gente, ele não conseguiu. Não conseguiu. No Santos, é óbvio que pelo nome dele, pela experiência dele, pelo time que tem o Santos, era um cara que você poderia ter Podia como render referência mais. técnica. Mas não está conseguindo render. E aí, Miller, dá para voltar a render? Um jogador que não conseguiu jogar no Palmeiras, o grande Palmeiras, né? O poderoso Palmeiras, ele pediu para ir embora, pediu para voltar para o exterior, né? Para a China. Então, como é que ele vai jogar no Santos que tem as suas limitações técnicas, né? E o problema do Goulart, Michel, é o seguinte, é que existe dois tipos de decisão. O poder de decisão do atacante é um, o poder de decisão de um meia atacante é outro. O poder de decisão do atacante é a finalização. Tá. O do meia é diferente, é a criação, é diferente, é uma coisa mais difícil. Você criar uma jogada, deixar o seu atacante na cara do gol, é mais difícil de construir do que de finalizar. O Marcos Guilherme é artilheiro do Santos, por quê? Ele sabe finalizar, é bom jogador e quando chega, ele coloca pra dentro. Agora, o Goulart não, o Goulart ele tem que entrar na área, chegar na área, criar a jogada, quer dizer, ele tem que ser mais dinâmico que um atacante. E esse dinamismo, né, essa interação dentro de campo, eu acho que ele não vai mais ter. Complicado, né? Bom, contato direto com Osmar Garrafa no CCT da Barra Funda. Boa noite, Garrafa. O São Paulo está com uma sequência sem derrotas, mas ainda não embalou no campeonato. Como que a gente vai explicar isso? Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Está começando a ficar do jeito que você gosta. Começa uma garoa, talvez na minha próxima entrada eu já entre com chuva, mas a nossa equipe está preparando tudo por aqui. Essa instabilidade do São Paulo vai preocupando sim o Rogério Ceni. O São Paulo é bem verdade que não perde há quase 2 meses. A última derrota foi em abril, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 17, quando o São Paulo perdeu lá no Maracanã para o Flamengo por 3-1. Você fala, pô, não perde há dois meses, então tá tudo bem. Não tá tudo bem, porque o São Paulo não vence fora de casa no Campeonato Brasileiro e ele tem tido uma estabilidade principalmente na segunda etapa. O São Paulo saiu na frente jogando fora de casa contra Corinthians, contra Ceará e no último final de semana contra o Avaí. Vencia por 1-0 e no segundo tempo acabou cedendo o empate, portanto, esse tabu de ainda não ter vencido no Campeonato Brasileiro está mantido. Amanhã no Gazeta Esportiva a gente vai falar um pouquinho mais do tabu. Então há essa preocupação do Rogério, dessa instabilidade, principalmente na segunda etapa. E outro detalhe que chama a atenção é que o São Paulo volta a campo quando? Quinta-feira, onde? Fora de casa, em Curitiba, no Couto Pereira, contra o Coritiba. É hora do São Paulo dar uma resposta dentro de campo, porque cada vez está ficando mais longe das equipes que estão na ponta da tabela dentro do Campeonato Brasileiro. E claro, né, São Paulo já recebeu, como todo mundo recebeu aí, a informação de que terá 2 jogos que bicho vai pegar, hein? São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo na Copa do Brasil, fase de 8ª de final. Daqui a pouquinho eu volto falando um pouquinho da preparação do time para a próxima quinta-feira lá no Couto Pereira, Mi. Valeu, Garrafa! O bicho vai pegar! O bicho vai pegar porque o Curitiba é bom time. O Curitiba, não por acaso, está em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, faz uma boa campanha, tem conseguido bons resultados. O São Paulo ele tem feito bons jogos, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo acaba perdendo o rendimento, cai de rendimento. Não sei se tem um componente físico, não sei se é concentração. Mas o São Paulo tem deixado escapar pontos preciosos. Não é que o São Paulo tem conquistado 1 ponto, o São Paulo tem perdido 3 pontos. Perdeu contra o Corinthians, porque o jogo estava claro que o São Paulo poderia vencer. Perdeu pontos contra o Ceará, porque fez o jogo melhor que o Ceará, boa parte do primeiro tempo, em especial. E o próprio Avaí teve chance de fazer 2-0, não fez. Quer dizer, então o São Paulo está padecendo dos próprios erros, Miller. Dos últimos 9 pontos que o São Paulo disputou, ele só ganhou 3. Quer dizer, para um time que deseja, né, uma vaga na Libertadores, que o Rogério Ceni já externou isso, é muito pouco. Né? Porque os pontos que perde em casa, você tem que buscar fora. E para buscar fora, o Campeonato Brasileiro é difícil. E por que essa dificuldade de Porque não o São conseguir Paulo esses falta pontos? regularidade, como o Celso disse. No primeiro tempo, o São Paulo, ele massacrou o Corinthians. Poderia ter feito 3 gols no primeiro tempo, que seria um placar normal. Mas não fez. No segundo tempo, diante das mexidas, da dinâmica de jogo, o Corinthians veio diferente, jogou mais e conseguiu empatar o jogo. O São Paulo pega um Curitiba, Michele, contra o Botafogo e Curitiba agora segunda-feira, eu assisti em casa, o Curitiba deu um chocolate no Botafogo.
e virou o jogo, ganhou 2-1. Quer dizer, o São Paulo vai encontrar um time desses medianos aí, Atlético Goianiense, Cuiabá, Tá etc. ajeitado, tá animado. O Curitiba é o melhor. Na verdade, o Curitiba lá contra o Botafogo foi 1-0. Não, agora Foi Goiás e Botafogo. Perdão, desculpa, não estou confundindo. Mas o Curitiba está jogando um futebol muito dinâmico. Muito bom. Se liga, torcedor do Corinthians. O Thiago Salazar tá na tela com as informações do Timão. Boa noite, Salazar. Ontem você falou aqui sobre o Luan e repercutiu bastante. Tem mais novidades sobre o jogador? Boa noite, Michele, a todos os amigos aí do Gazeta Esportiva. Tem mais novidade sim, Michele. Como a gente bem disse ontem, a situação do Luan está gerando bastante incômodo dentro do Corinthians. Afinal, o Luan não tem lesão, fez exames, não tem nada que impeça ele de entrar em campo, mas se percebe internamente uma falta de vontade, falta de gana do Luan de querer jogar, né? Isso tudo está gerando, como eu disse ontem, uma certa irritação dentro do clube, um incômodo, e hoje o presidente do William Monteiro Alves, que está em Cuiabá, onde o Corinthians vai jogar daqui a pouquinho, ele falou sobre o assunto. Confirmou as informações aqui da Gazeta Esportiva e pela primeira vez em público admitiu que talvez tenha chegado a hora do Luan deixar o Corinthians. Vamos ouvir o presidente do Timão. Eu ouvi até hoje aí ontem alguns comentários de que e o torcedor, né, também, o torcedor entende, precisa tirar o Luan, tira o Luan, manda o Luan embora. Não é assim, existe um contrato, só para que a gente esclareça também, o Corinthians não vai mandar o Luan embora, não é isso que eu estou querendo dizer, mas para que todos entendam também, quando você faz um contrato com o atleta, se você rescindir esse contrato, você tem que pagar ele inteiro, 100% do que resta do valor do contrato para o atleta. E vice-versa, se o jogador também sai, teria que pagar a multa ao clube. Então não é tão simples assim, né? Lógico que nós trabalhamos aí no início do ano, enquanto a janela estava aberta, alguns clubes tiveram interesse e a gente imagina que pode ser bom para o Luan jogar, lógico, né? A gente quer que ele jogue, que ele dê certo no Corinthians. Há alguns anos a gente vem trabalhando no dia a dia em cima disso, mas também a gente entende que se ele não está indo bem aqui, é bom que ele saia para jogar em outro clube, que ele se encontre, porque é um grande menino, é um grande jogador, e a gente precisa resolver isso, né? Até para o bem dele e para o bem do Corinthians. É uma situação delicada, mas ele tem treinado. O Vitor, quando teve possibilidade de usá-lo nos treinos, convocou aos jogos, ele acabou sentindo isso, o próprio treinador colocou, não foi a primeira vez, procurou o departamento médico com dores, acabou não vindo novamente para esse jogo. Então, não é uma situação que nos agrada e a gente tem que tratar aí desses detalhes internamente com o atleta, com o seu empresário, mas a gente tem que achar uma solução agora na próxima janela, ou fica para ser aproveitado, ou a gente tem que arrumar outro caminho, até pelo bem dele, bem da carreira dele. O tempo está passando, ele precisa jogar. Bom, e como disse aí o Dúlio Monteiro Alves, realmente depois que nós publicamos essa matéria, demos a informação da situação do Luan, muitos torcedores pediram a rescisão de contrato, pediram para o clube tomar uma atitude assim drástica, resolver a questão, de preferência se livrando do jogador. Mas é como o presidente do Corinthians falou, não dá para ser assim, né? E a gente vai ilustrar aqui numa telinha o que o presidente do Corinthians explicou lá em Cuiabá, sem falar em números, mas nós vamos colocar os números aproximados, são números que eu apurei, então nem são números oficiais, mas são números de conhecimento de boa parte da imprensa. O Luan custou quase 29 milhões de reais quando foi contratado. Em salários, 13º, férias, ele já recebeu mais de 22 milhões de reais do clube. E se o Corinthians hoje, em junho de 2022, com um contrato até dezembro de 2023 com o jogador, se o Corinthians hoje quisesse rescindir o contrato do Luan, teria que pagar ao jogador um pouco mais de 14 milhões de reais. Então, é por isso que o Corinthians não cogita rescindir esse contrato unilateralmente, Michele. O custo total de toda essa operação do Luan até o final do contrato, somando salário, 13º, férias, o valor que foi investido na contratação supera os 66 milhões de reais. Para um jogador que fez 78 jogos, 48 apenas como titular, 9 gols,
gols, não marca um gol há mais de um ano, não entrou em campo ainda com o Vitor Pereira, fez só um jogo como titular em 2022, enfim, é uma situação realmente bastante complicada essa do Luan com o Corinthians, complicada no caso para o Corinthians. Ainda durante essa entrevista coletiva, 2 informações rápidas. O presidente do Corinthians admitiu que o Maicon, que tem contrato com o Corinthians de empréstimo até o final do ano, pode acabar indo embora no meio do ano agora, no mês que vem, caso o Shakhtar Donetsk receba uma proposta de compra pelo jogador. O Corinthians teria que igualar essa proposta, senão correria o risco de perder o Maicon agora, já no mês que vem. E também falou sobre o Bruno Mendes, o contrato dele termina com o Internacional agora neste mês. O Corinthians disse que já recusou uma proposta, quer 28 milhões, que é o que está estipulado em contrato, para ceder o zagueiro uruguaio, e aguarda o Inter para resolver essa questão de preferência na próxima semana. Tá bom, Michele? Daqui a pouquinho eu volto para falar do jogo de logo mais. Afinal, 9h30 da noite, vai ter Cuiabá e Corinthians pelo Brasileirão. Valeu, Salazar, brigadão. Puxa vida, mas que confusão essa do Luan, hein? E só o Corinthians acabou perdendo nessa história. É o seguinte, quando você contrata um jogador, você às vezes corre alguns riscos de não dar certo. Como você comprar um carro. Você compra um carro, não dá sorte. Quebra correia, motor fundo, sei lá, dá problema, às vezes não deu sorte. A situação do Luan me lembra muito do Pato. O Corinthians investiu na época um valor muito alto, mais de 40 milhões para ter o Pato, e o Pato não funcionou, não esteve à altura da expectativa. O Luan, o Pato na época era muito mais valorizado que o Luan. O Luan estava em baixa no Grêmio quando o Corinthians contratou e sabia que teria que trabalhar o resgate do melhor futebol do Luan. Não aconteceu. O Luan já não estava jogando no Grêmio, então não não estava devia jogando ter no feito Corinthians. esse tipo de contrato, fizesse um contrato Mas por assim, produtividade. mas dentro do que... Foi uma questão de oportunidade. O Luan já foi eleito o melhor jogador da América em 2017. Mas Quer o dizer, Renato então Gaúcho potencial para isso... Tinha que prestar atenção. De repente você não está num ambiente, não está funcionando, num outro ambiente tem uma nova virada de chave. Ele sempre foi corintiano, declarado. Mas depende do Luan, quer dizer, então... E é uma situação delicada. O Luan treina todos os dias, cumpre horário, faz o que tem que fazer. Só não joga. Mas não joga. Ele falou que tem dor e por isso que não joga. Mas aí os médicos não identificam a causa da dor. E aí, Miller? É que nessa situação do Luan, hoje, ele não quer mais jogar no Corinthians. Não quer? Não, ele não quer nem ir pro banco, ele não quer nem ir pro jogo, ele não quer mais jogar no Corinthians. Só que ele tem contrato, né? E como foi exposto aí, né? Tem multa rescisória, ele é o maior salário do time, né? Por conta de veio a peso de ouro, aquela coisa toda, pelo passado vitorioso no Grêmio, né? Seleção olímpica ele foi. Seleção olímpica. Michele, assim, tem um lado que eu já falei isso, né? O Celso me lembra. O Vitor Pereira já provou o Luan no jogo? Não. Aquilo que sempre, o saudoso Carlos Alberto Silva sempre falava isso. Treino é treino, jogo é jogo. É verdade. O treino é um espelho. O jogo é o original. Põe ele pra jogar. Mas a questão é que... assim, o Vitor Pereira falou, Celso, Sim. No domingo passado, que todas as vezes que ele chama o Luan não tá pronto. Não tá pronto. Quer dizer, então o Luan, ele machucou no treino, porque ele não jogou. Se ele não jogou, ele machucou no treino. Quer dizer, para um jogador machucar no treino, para você ver que psicologicamente ele tá arrasado, não quer mais saber. Mas o curioso é que ele machuca no treino, mas essa lesão não é constatada pelo departamento médico. Aí não pode só pôr então ele pra jogar, já que ele é o maior salário do time? Será que não resolveria pôr ele só pra jogar? Porque Mas ele não paga diz que ele não caminhão está apto. de dinheiro pra uma pessoa e Mas, não... você escala o Miller para vir trabalhar aqui no Gazeta Esportivo. Ele fala assim, não estou passando bem. Você vai fazer o quê? Vai ver no outro dia. Mas aí, não estou bem. Vem no outro dia. Ô, Michele. Já foram 15 vezes Michele, assim do então, Luan no tem que Corinthians. chamar, mas olha... Aí que entra também o grupo. Reúne com o Luan, com o treinador. Vitor Pereira, vem cá, vamos reunir. Olha, o Luan, ele é um bom jogador. Ele é bom jogador. Dá uma chance pra ele num jogo aí morto aí, ó. Corinthians e ninguém na Neoquímica. Coloca ele pra jogar. Pronto. Aí você vai ter um discernimento melhor, uma avaliação melhor. Você vai fazer no jogo. Do que ele pode ou não pode dar pra você. Agora, se ele não for bem no jogo, beleza. Aí você... Ele precisa de uma sequência também. Lógico, né? lógico. Julgar, tipo assim, os treinadores não reclamam. Olha, a imprensa aqui é resultadista, né? Uhum. O jogador também não pode jogar um jogo só. Um jogo só. A Academia de Futebol tá chamando, ele tá chamando. Chega mais, Alexandre Silvestre, boa noite. Conta pra gente como que tá a preparação do time do Abel Ferreira.
Quem chamou a chuva, Michele, foi o Garrafa, esse pé gelado do caramba, bateu o bumbo e começou a chover aqui na divisa entre os bairros da Água Branca e da Barra Funda. Eu falo do lado de cá do muro, lá do Alviverde. Aliás, teremos um embate de novo, hein? Palmeiras e São Paulo nas oitavas, mata-mata da Copa do Brasil. Ai, o meu coraçãozinho. Vamos falar desse Palmeiras, Michele, que está se preparando para o jogo do Campeonato Brasileiro, quinta que vem. Depois de amanhã, né? No Allianz Parque contra o Botafogo, o Verdão vai secar o Corinthians hoje à noite para tentar ganhar da Estrela Solitária na quinta e reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas o Abel Ferreira terá problemas para montar o time, desfalques à vista. Então vamos lá, que eu vou fazer um resumão aqui de quem vai ficar apto e quem está fora do jogo. A começar pelos jogadores que deixaram o clássico contra o Santos meio que baleados. O Zé Rafael, por exemplo, Michele, saiu do clássico contra o Atlético Mineiro, não contra o Santos, na última rodada. O Zé Rafael tomou uma pancada no joelho, saiu do jogo, foi reavaliado, não foi constatada a lesão, então, em princípio e a princípio, o Zé Rafael deve ficar à disposição do Abel. Em contrapartida, o Rafael Veiga, que estourou a coxa direita aos 13 minutos desse duelo contra o Galo, tá com lesão sim na coxa, tempo indeterminado de molho, ele não vai jogar quinta-feira, não deve jogar também no final de semana contra o Coritiba fora de casa. Também estão fora 2 zagueiros, um titular e o outro que é opção. Gomes e Kusevich em excursões com as seleções do Paraguai e do Chile, que jogam amistosos na Ásia. Esses caras também estão fora dos 2 próximos jogos. Tem a questão do fuso horário, que vale também para o Everton e Danilo, que estão voltando da seleção brasileira, devem desembarcar no final desta quarta-feira, ou seja, amanhã, final do dia, comecinho da noite. Aí vai depender de fuso horário, desgaste físico, emocional e tal, para eles serem aproveitados nesse jogo. Extracampo, o Wesley, ponta, jogador habilidoso, já é uma realidade no time profissional do Palmeiras, revelado pela base do Verdão, renovou o contrato até o final de 2025. E o tal do argentino centroavante de 21 anos que está chegando do Lanús, o José Manuel Lopes, já desembarcou em São Paulo, deve assinar com o Palmeiras depois dos exames médicos nesta semana e ser anunciado nos próximos dias. Já já eu volto com a palavra de um jogador que pode ser o substituto do Veiga no próximo compromisso, Michele. Quem será que vai substituir o Rafael Veiga, hein? E aí, Celso, e esse Eu tenho Palmeiras? meus palpites, mas vou deixar para depois. Para mim, eu não vejo por que tanta celeuma para substituir o Veiga. O nome é muito claro, cristalino, não tem nem o que discutir. Ô, Silvestre. Silvestre tá falando lá, Silvestre. Tá falando. Cuidado que você fala que tá no ar aqui, meu Deus. De qualquer maneira, é um Palmeiras que está aí na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Também tem um duelo difícil contra o Botafogo, não se iludam, o Botafogo perdeu para o Goiás, ok, perdeu em casa segunda-feira, mas é adversário duro, é adversário complicado para o Palmeiras, Miriam. Olha, Michele, sabe o que acontece? Se eu fosse o departamento médico do Palmeiras e o Abel Ferreira, eu preparava o Rafael Veiga para o clássico contra o São Paulo. Pela Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil. Porque não tem jeito, Michele. Não dá para ele jogar assim agora, né? Lesão muscular não é articular, é diferente. Lesão muscular, você demora mais tempo para recuperar. Então prepara ele para o jogo contra o São Paulo. Falou tudo, falou o nosso campeão. Agora é hora de acelerar tudo e um pouco mais. Rodrigo França tá chegando. É o nosso Momento Velocidade. Vem com a gente. Momento Velocidade. Oferecimento Mitsubishi Motors. Drive Your Ambition. É muito bom receber o Rodrigo França aqui, maravilhoso, obrigada, Rô, pela sua participação no Gazeta Esportiva. A vitória do Sérgio Pérez em Mônaco deixou a Fórmula 1 ainda mais acirrada? É isso mesmo, Michele, boa noite para você, para o Celso, para o Miller, para todo mundo que está assistindo. Com certeza agora a briga vai ficar eletrizante, né? O campeonato já estava bom e agora vai ficar melhor, porque a gente vai ter 2 corridas seguidas. Nesse domingo, em Baku, e já no próximo domingo, em Montreal, lá no Canadá.
Inclusive, eu vou estar lá nessa corrida, como eu te falei, né? Chique. Vamos trazer aqui Baku para... é onde? Baku é no Afeganistão. Não, é Azerbaijão. Azerbaijão. Meio perto da Ucrânia, né? Essa você não vai. Essa não vou, eu vou lá para Montreal. Ele vai para Montreal. E agora a Red Bull vai ter que administrar, Michele, os seus 2 pilotos, porque o Pérez veio de vitória e agora ele está também lutando pelo título. Mas cá entre nós, eu acho que ainda é claro que o Max Verstappen é nitidamente o primeiro piloto da Red Bull, né? Já a Ferrari vai precisar reagir após uma péssima estratégia que tirou uma vitória certa de Charles Leclerc lá em Mônaco. O Leclerc largou na pole, tinha tudo para ganhar e chegou na 4ª colocação. E por fim, vamos ver se a melhora da Mercedes, do Lewis Hamilton e do George Russell se confirma nessas 2 provas, né, no Baku e em Montreal, porque aí sim a gente vai querer ver, né, 6 pilotos brigando pela vitória. E além da Fórmula 1, o fim de semana vai ser de muita velocidade com as 24 horas de Le Mans na França e também com muita adrenalina aqui no interior de São Paulo. A cidade de Estiva Gerbi vai receber a 4ª etapa da Mitsubishi Cup. São mais de 40 carros, né, que estão sendo esperados neste que é um dos maiores ralis cross-country de velocidade do Brasil, reunindo pilotos e navegadores em 7 categorias diferentes e levantando poeira aí, como você pode ver nessas imagens, né? E vale destacar que acelerar forte os carros 4x4 da Mitsubishi nos mais diferentes tipos de terreno, né, poeira, asfalto e tal, é o ótimo para a mente e também para o corpo, como explica o piloto Emerson Destro, da categoria Outlander Sport R Pro. Reflexos, fortalece um pouco pela toda aquela ginástica que é feita, troca de marcha, puxa freio de mão, dirige e tudo aquilo que acontece. Então tem muita coisa que vem para o lugar. E aí quem tem alguma coisa fora do lugar, tem o pessoal da quiropraxia ali que no final do dia ainda põe no lugar quem tem algum probleminha de alinhamento aí. Aí, inclusive, eu estava perguntando aqui para o Rodrigo nos bastidores se o Paulo Nobre não corre esse rally. Correu, inclusive eu entrevistei muito o Paulo Nobre como piloto de rally, né? No Rally dos Sertões, ele participou. Adora! E você viu, né, Michele? Eu e o Celso, a gente testou aí na prática que eu tô de fazer de novo. A parte física não é fácil, né? Não é fácil, não. Então, mas nesse fim de semana... Mas bem pro corpo e pra mente. Exato, corpo pra mente a gente vai ficar de olho, né? Eu vou correr de kart, eu não vou estar lá com a DRC correndo de kart, mas Mitsubishi Cup a gente faz no próximo semestre. Isso. E nesse domingo também a gente vai falar de Fórmula 4 Brasil, a categoria que estreou neste ano, né, com a esperança de formar jovens pilotos para a Fórmula 1. Eu cobri a prova de estreia lá no Velocitar e entrevistei o Ricardinho Grácia, que venceu uma das corridas e falou dessa união fora das pistas que acabou formando a inédita Associação de Pilotos Brasileiros de Fórmula, uma iniciativa bem legal. Vamos ver. Sim, eu estou achando o trabalho da associação muito bom. Eu considero que eles, junto à CBA e à Vicar, conseguiram trazer a Fórmula 4 para o Brasil. Então eu acho que a associação foi uma ideia muito boa de ser criada e incentiva, né, os pilotos brasileiros a começar no carro e dar uma chance de não precisar ser como era antes. Tipo, você acaba no kart, já tem que ir para a Europa, como eu fiz, já pode correr Fórmula 4 no Brasil e ir para a Europa para correr Fórmula 4 já habituado com o carro. Nossa, são muito jovens, não, Rodrigo? E é muito legal essa iniciativa, porque como o Ricardinho falou, não precisa mais ir para a Europa para tentar buscar o sonho da Fórmula 1, tem uma categoria de base aqui. E a entrevista completa, né, trazendo o perfil de mais esse jovem talento da Fórmula 4 Brasil, você vai conferir nesse domingo, 8h20 da noite, aqui na TV Gazeta, um pouquinho antes de vocês lá no Mesa Redonda, Michele. Domingo, 8h20 da noite, tem Momento Velocidade aqui na tela da Gazeta. Exatamente, trazendo todas as informações, aí vamos falar do Troféu Ayrton Senna de kart nesse mês de junho, vamos falar de Mitsubishi Cup, várias competições. Obrigada, viu, Rô? Obrigado, Mi. Beijo pra você. Eu te vejo antes de você ir pra Montreal? Só na telinha agora. Daqui a semana que vem eu já estou embarcando. Tá vendo? É muito chique, gente. O amigo tá indo para Montreal, no Canadá. Boa viagem, Rô. Obrigado, beijo pra até você, mais. Querido. Olha só, tem mais São Paulo agora no Gazeta Esportiva. Volte aqui, Osmar Garrafa, meu querido. O Rogério Ceni tem problemas para o jogo de quinta, Garrafa? Tem problema sim, Michele. O time não está pronto, tem partida contra o Coritiba, fora de casa. São Paulo, eu sempre lembro, ainda não venceu fora de casa no Campeonato Brasileiro. Ele tem 2 jogadores no departamento médico que não treinaram hoje, o Colorado e o Alisson. O Alisson se contundiu na partida contra o Avaí, o Colorado vem se recuperando de lesão. Esses 2 jogadores são dúvidas, além dos outros jogadores que já há um bom tempo estão no departamento médico. Agora, boas notícias ficam por conta das voltas
do Rafinha e do Igor Gomes. Esses dois jogadores não enfrentaram o Avaí, estão à disposição do técnico Rogério Ceni. É bem provável que o Rafinha comece jogando, o Igor Gomes também tem possibilidades. A definição do time deve acontecer no treinamento de amanhã, mas a escalação oficial, como sempre, só divulgada momentos antes da partida. Uma outra notícia de importância para a torcida São Paulina, hein? O Gabriel Neves, volante, ele não vem sendo aproveitado muito pelo Rogério Ceni. O Independente da Argentina está de olho nesse jogador. Há uma informação de que o São Paulo, nos próximos dias, deve receber uma proposta. Há um contrato por empréstimo desse jogador para o São Paulo até o final do ano. A diretoria do São Paulo não confirma se essa proposta do Independente chegou. Se chegar, a diretoria estuda, já que ele não vem sendo aproveitado, e de repente pode liberar o atleta ou não. E a outra questão é de que há sim esse interesse do Independente da Argentina em cima do volante Gabriel Neves. Eu repito, El Bigodon não está sendo muito aproveitado pelo técnico Rogério Ceni. Michele. Boa, Garrafa, muito legal. E aí, Celso Cardoso? O São Paulo, pensando em termos de campeonato, começando pelo jogador, né, o uruguaio, não conseguiu se firmar, né? Ele chegou com aquele bigode, aquela história da raça uruguaia, mas ele não conseguiu o espaço. Mas não precisava de um pouco mais de tempo? Não, sim, mas a aí primeira vez que eu vi ele jogar, eu achei ele fraco. Primeira vez. Primeiro jogo que jogou no Morumbi, não gostei. E de lá pra cá, ele nunca se firmou como titular, né? Não só com o Rogério, mas com o Crespo já, né? Então ele, já com o treinador anterior, ele não era titular. Com o Rogério, muito menos. Até porque o Pablo Maia chegou atropelando todo mundo, né? É o titular absoluto, assim como o Rodrigo Nestor. Então acho que esses dois jogadores casaram melhor ali no meio campo. Agora, sobre o jogo com Coritiba, e que eu ia começar por isso, mas achei melhor falar do Gabriel primeiro. Só para ter uma ideia da dificuldade do jogo do São Paulo, o Coritiba tem 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro jogando no Couto Pereira, jogando em Curitiba. Ou seja, está lascado para o São Paulo. E o São Paulo, por outro lado, tem encontrado uma dificuldade muito grande atuando fora. O São Paulo, por exemplo, não venceu um jogo fora de casa. Não venceu? Não, o São Paulo ele perdeu do Flamengo, empatou com o Bragantino, empatou com o Fortaleza, empatou com o Corinthians, empatou com o Avaí. Tudo 1-1 e tem acho que um 3-1 que a gente mostrou. Aquela história, até fez bons jogos. O São Paulo jogou bem contra o Bragantino, o São Paulo jogou bem contra o Avaí, jogou bem contra o Corinthians, pelo menos um tempo. O São Paulo tem duas, assim, ele se limita em duas jogadas. A posse de bola e os cruzamentos para o Caleri. Isso aí. A máxima do São Paulo são essas duas. Diferente do Coritiba. O Coritiba tem um ataque rápido. Sim. Né? Tem um ataque veloz. E um ataque veloz é diferente de um time que tem posse de bola. Porque o que ele vai fazer? Vai explorar a velocidade do seu ataque. O Coritiba tem vencido as suas partidas assim. Então, por isso que eu acho que o São Paulo tem que tomar cuidado nesse sentido. Se ficar os 3 zagueiros ou 2 que seja lá marcando em linha, perde o jogo. Voltamos ao Parque São Jorge. Agora o assunto é o jogo de hoje contra o Cuiabá. Salazar, já dá pra gente ter uma ideia da escalação? Dá pra gente ter uma ideia, Michele. Sempre difícil desvendar os mistérios do Vitor Pereira, mas dá pra ter uma noção. O Corinthians pega o Cuiabá hoje, 9h30 da noite lá na Arena Pantanal. Jogo importante, se o Corinthians vencer, ele mantém a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, independentemente dos resultados dos seus adversários. O Cuiabá, por outro lado, não vence há 3 jogos, são 3 derrotas seguidas, na verdade, e uma vitória nas últimas 11 partidas. Por isso que o Cuiabá está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Partida importante para o goleiro Cássio. Completou 590 jogos essa semana... completou 35 anos de idade nessa semana, está com 590 jogos pelo clube. Vamos mostrar aí uma telinha. O Cássio deve entrar em campo hoje e aí fará 591 jogos pelo Corinthians. Vai se tornar isoladamente o 5º jogador que mais defendeu o clube em toda a história, com grande chance de pular para o 2º posto até o final da temporada. Deve ficar apenas atrás do Vladimir. Então, mais uma noite histórica importante para o goleiro Cássio. Corinthians que hoje não terá João Vitor, Fagner, Maicon, William, Jô, além do Luan. Muitos desfalques para o Vitor Pereira, que então deve mandar o Corinthians a campo assim. Põe na tela aí, diretor. Cássio no gol, Rafael Ramos, Gil,
Raul, que volta depois de se recuperar da Covid, e Lucas Piton, Duqueiroz, Rony, Renato Augusto, Gustavo Mosquito, Roger Guedes pela ponta esquerda e Júnior Moraes na frente. Essa é uma tendência, é uma provável escalação com informações, com entendimento do rodízio do Vitor Pereira, jogadores que estão lesionados. A gente tem esse time aí como provável escalação do Corinthians para daqui a pouquinho, Michele. E é isso, vamos aguardar então o jogo das 9h30 da noite. Amanhã a gente volta com toda a repercussão de Cuiabá e Corinthians lá na Arena Pantanal. Um abraço. Valeu, Salazar. E pelo visto ele tá com frio. Pensando num campeonato difícil como é o brasileiro, acho que poucos imaginavam que o Corinthians pudesse liderar o campeonato e liderar com frequência. Dessas 9 rodadas, o Corinthians foi pelo menos 6 vezes líder. 6 vezes, isso mostra que é um time regular. E atualmente? Não, tudo bem. Não está apresentando futebol digno de líder, mas aí eu pergunto, que time está apresentando futebol digno de líder? Ninguém está, né? E aí, já que as coisas estão acontecendo, mesmo com o time não jogando bem... Nossa, aproveita. Tem que aproveitar. Um adversário contra o Cuiabá, com todo o respeito que merece o Cuiabá. O Cuiabá não conseguiu uma única vitória jogando em casa. Puxa. Uma única vitória jogando em casa. Não vai ser agora, né? Quer dizer, então é o tipo de... Tem a estreia lá do Português, contrataram o Português também no Cuiabá. O Antônio Oliveira, que trabalhou no Atlético Paranaense. Quer dizer, então tem um certo conhecimento também do futebol brasileiro, tudo. Mas enfim, é jogo para o Corinthians vencer, somar mais 3 pontos e ficar tranquilo. Dá para o Corinthians acreditar mesmo nesse campeonato que ganhar o Brasileirão? Você acha, Miller? É claro que dá. Sabe por quê, Michele? Muita gente fala assim, tá no começo do campeonato, tá... É melhor você começar lá em cima... Já passou um quarto do campeonato. Que começar lá embaixo. Mas tem futebol para ser campeão? Bom, tá mostrando um futebol... Para ser campeão, acho cedo ainda, porque tem o segundo turno inteiro. Então dá para você precisar. O Corinthians é o favorito em potencial ao título. Até porque ainda tem Palmeiras e Atlético Mineiro que estão lá em cima e eles têm muito mais qualidade. Então acho que o Corinthians é favorito hoje, vence a partida, o Cuiabá é um time fraco, é um time que já trocou várias vezes de treinador, é um time que não tem nada para dar para o seu torcedor. É um time... Michele, não vejo nada no Cuiabá. Antes de falarmos do Cássio, você fez uma pergunta sobre ter futebol para ser campeão. Eu entendo da seguinte maneira. O ideal é que você tenha competitividade e bom futebol. Bom futebol, ninguém está apresentando. Palmeiras não está apresentando, Atlético Mineiro não está apresentando, apesar de ser o campeão de finalizações. Flamengo está decepcionando demais. E aí prevalece muito a competitividade. O Corinthians tem sido competitivo. O Corinthians tem sido competitivo, ele tem conseguido resultados a partir... E as vitórias estão vindo. O mais importante é isso. Não apresenta um grande futebol lá contra o Atlético Goianiense. Não jogou excelentemente bem, mas venceu. Então, enquanto não embala um Atlético Mineiro, um Palmeiras, um próprio Flamengo tem condições de apresentar um futebol, digamos, mais vistoso, mais competente, o Corinthians pode ir somando pouco. Vou dar um exemplo de 2017. Quem apostaria no Corinthians campeão brasileiro? É verdade. Era a quarta força. Até porque jogava totalmente diferente do que joga hoje. Joga só com o Jô lá na frente, só que o time era melhor tecnicamente. Sobre e o esquema defensivo era mais dinâmico, e o esquema defensivo também era mais forte. Agora, sobre o Cássio. Cássio, eu lembrando até das agressões, das críticas, das ameaças. Gente, o Cássio é para ser reverenciado pela torcida do Corinthians para o resto da vida. Sim. Por tudo que o Cássio já fez pelo Corinthians. Ele tem todos os números e ele foi fundamental na principal conquista que vai fazer 10 anos agora, da Libertadores América. No meio do ano, Não fosse o Cássio, o corintiano estava sendo vítima de chacota até hoje por não conquistar o torneio sul-americano. Porque ele foi decisivo. Foi decisivo. Como foi decisivo também no Mundial lá no Japão. E ele ainda é decisivo, gente. Ainda é decisivo. Ainda é decisivo. Não então, é que a gente tá vou vendo te dizer do passado, mais. ele ainda Se o Corinthians hoje é líder, deve muito ao Cássio. É verdade. Cássio salvou o Corinthians contra São Paulo, contra Atlético Goianiense, salvou contra vários times. Tá jogando muito bem, né? Vitor Pereira, não sei se foi o Vitor Pereira que recuperou o Cássio ou o Cássio recuperou, mas o fato é que ele tá agora em grande forma, certo? É isso aí. O Palmeiras já está acostumado a ter desfalques nessa temporada, mas a lesão do Rafael Veiga deixou a torcida preocupada, me deixou chateada também. Dá uma olhadinha na reportagem do Silvério. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way.
Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. 3 empates, 12 tentos marcados, 4 sofridos, 66% de rendimento positivo. Com Veiga atuando, os números são ainda melhores, quase 80% de aproveitamento. Também com esse garçom artilheiro no pedaço, é de se compreender, né? O cara cozinha, serve e mastiga. Goleador do Porco no ano com 18 saborosos gols e 7 passes açucarados. Aquele pênalti na trave diante do Peixe foi um descuido. Passou do ponto, abafa o caso. Será que vai faltar tempero no verde até o Veiga voltar a meter a mão na massa? Porra, tá chique, hein? Já virou adepto do veganismo ou não? Volta, Rafael Veiga, que o Palmeiras não é o mesmo sem você. Bom, ainda temos tempo para falar mais do Palmeiras aqui no Gazeta Esportiva. Silvestre, você tá na linha? Você tem declaração de um jogador que pode assumir a vaga do Veiga? Quem que é esse meio-campista? Sim, Michele, ele voltou com fome de bola, com muito moral. É o Atuesta, meia colombiano, convocado pela primeira vez pela seleção colombiana, que está fora da Copa do Mundo, ficou na parte de baixo da tabela das eliminatórias sul-americanas, mas nesse final de semana ele foi titular na primeira convocação, teve jogo contra a Arábia Saudita, jogo amistoso lá na Espanha, e foi dele, do Atuesta, o passe do gol da vitória colombiana. Então o Atuesta volta com fome de bola, podendo ajudar o Palmeiras na ausência do Veiga. Fala aí, Atuesta. Llega uno con más confianza, llega uno con más con ganas de entrar de nuevo ao campo para disfrutar, né? Para fazer o que mais eu gosto de fazer, que é jogar futebol e nada, já quero treinar no campo, já quero jogar de novo e disfrutar e ganhar jogos. Claro, claro, ¿no? Es muy importante esta semana para mis compañeros de tentar trabajar, de tentar dejar el cuerpo al 100% para o que vem. Para mí ahora vem recuperar muito, viajes muito longos e tentar estar al 100% más rápido posible para poder aportar, para poder estar pronto para o time. Não, sim, nós somos uma família, então é muito bonito quando você chega e todo mundo está muito feliz, está muito alegre por você. Aqui se sente que os logros de são os logros de todos, então fico muito contente, muito agradecido com todo mundo por isso. Bom, o Atuesta, como vocês viram, já está aqui na academia, já participou de atividades mais leves hoje, voltou desse amistoso da Espanha, onde ele atuou por um tempo e meio, quase 70 minutos ao todo, então tem um certo desgaste físico, um certo desgaste também da viagem, mas se o Abel quiser, ele pode trocar 6 por meia dúzia, entre aspas, né, Michele? Claro que eu não estou comparando qualidade Veiga e Atuesta, até porque o Atuesta ainda não jogou tudo que ele poderia apresentar aqui no Palmeiras. A torcida ainda está esperando uma grande atuação, não arrancou os suspiros da massa alviverde. Mas se o Abel quiser colocar um meia ali no lugar do Rafael Veiga, que está machucado, põe o Atuesta. Uma outra possibilidade, só que aí ele vai ter que mexer um pouquinho mais no sistema tático do time, mexer em peças nesse tabuleiro. Seria tirar o Gustavo Scarpa da beirada, de uma das pontas, e trazer o Scarpa para armar o jogo mais por dentro, que é justamente onde o Scarpa se sente melhor, porém o Scarpa tem atuado muito mais pelo lado do campo. Valeu, Silvestre, muito obrigada. Quem você colocaria? Para mim, eu não tenho a menor dúvida.
O único jogador no elenco com características semelhantes à do Rafael Veiga é o Scarpa. Ponto. O Atuesta, quando ele foi contratado, ele mesmo se definiu como um 8, como um segundo volante. Não como meia de armação. Ainda mais no lugar do Veiga. O Abel tem lá o Scarpa que pode fazer muito bem o que o Rafael Veiga já faz. E já está mais entrosado, talvez. O que você acha, Miller? Sem dúvida nenhuma. Quando você improvisa, você aumenta a margem de erro, né? O Atuesta até hoje, eu acho que ele não vai passar disso. Ele é um jogador limitado. E outra, eu acho que ele briga com o Zé Rafael. Exatamente. E o Veiga não. O Scarpa não. O Scarpa é o meia da posição, né? Uhum. E tem jogado constantemente. Não tem segredo. Colocar o Scarpa ali, que o time do Palmeiras é completo. Porque o Scarpa, ele é utilizado do lado do campo. Ele foi utilizado como lateral, já foi utilizado como ponta. E ele gosta de jogar como... Pelo meio. Meia. E ele só não joga pelo meio porque o Palmeiras tem o melhor meia do futebol brasileiro, que é o Rafael Veiga. Quer dizer, então não dá. Às vezes, no esquema do Abel, não é aquele 4-4-2, até daria para os dois jogarem juntos ao lado. Não, o Abel prefere um 4-3-3, 3 homens de frente, 3 homens no meio, normalmente 2 volantes em linha e um meia para fazer a armação. E esse é o Rafael Veiga. Sem o Rafael Veiga, a opção me parece muito clara, acho que não tem muito o que pensar. É o Scarpa, a não ser que, em determinado jogo, o Abel opte por uma formação, digamos assim, mais conservadora, mais marcadora, mas acho que hoje todos os jogadores do Palmeiras, inclusive os meias mais ofensivos, eles fazem e cumprem muito bem o papel tático, Miller, sem a bola. Então você não precisa de um terceiro volante para você ter mais força na marcação. Acho que o Abel não vai mudar o esquema dele, não, é isso mesmo. É Scarpa no lugar do Rafael Veiga e Rony, Dudu e mais um. Wesley, Veron, quer dizer, tem infinidade de jogadores. Ele tem apostado no Navarro. Essa aposta é errada. Eu acho que ele tem que apostar no Wesley. Eu acho que ele, na verdade, ele já está criando uma ambientação para ter o centroavante. O Palmeiras contratou. Veio do Lanús. Não, vem do Lanús. Tá contratando, é bom jogador. Contratou também o Urban recentemente. Não vai. O Abel não vai usar tão cedo. Nossa Senhora, hein? É uma joia. Não vai usar tão cedo. Como que chama o que vem? Floco Lopes. Que aqui já está... Ele é bom jogador. Na Argentina, Flaco, que já está, inclusive na imprensa argentina, já está como certa a negociação. É que o Palmeiras pode conquistar no mercado hoje, né? Não tem... Os atacantes são muito caros. O Palmeiras já tentou. E o Merentiel? Também está no grupo, vai depender muito. Mas ele não é um 9 de ofício. Melhor que o Endrick? Não, mas o Endrick é outro papel, é outra postura. O Endrick é uma joia a ser lapidada. Ele não vai chegar e já vai jogar. O que você acha, Miller? Não, o Endrick será o futuro craque do Palmeiras, com certeza. Acho que vai dar tempo, futuro craque é capaz mundial. de mandarem ele embora, né? Tipo assim, de roubarem ele, levarem ele embora. Brigar com o mercado, brigar com o euro, com o dólar, não dá, né? Não dá, tá difícil, né? Olha, siga as nossas redes sociais, Instagram, @Gazeta Esportiva, nossa página no Facebook, nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Resultado da nossa enquete: qual clássico paulista é mais equilibrado nas oitavas da Copa do Brasil? A maioria respondeu que é o Choque Rei, vai ser o confronto mais equilibrado, com 61% dos votos. Ponto final no Gazeta Esportiva. Beijo, Celso. Beijo, Miller. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Hasta luego. Tchau. Tchau.